Então, isso aqui são São Crispim e São Crispiniano, dois santos mártires que se tornaram muito mais conhecidos por causa de uma batalha extraordinária que houve na Guerra dos 100 Anos, né? A Batalha de Azincourt, ou Agincourt, pela qual os franceses foram desastrosamente derrotados pelos ingleses, né? Apesar dos ingleses estarem numa grande inferioridade numérica, mas os ingleses tinham lá os arqueiros que dizimaram a nobreza francesa, 1415 ali. Então, São Crispim e São Crispiniano muitas vezes são confundidos com São Cosme e São Damião, né? Mas aqui a gente vê claramente que não são São Cosme e São Damião. São dois santos mártires, estão aqui a palma, né, do martírio. A palma é um galho da palmeira, né? Que é uma árvore do paraíso, portanto eles estão no paraíso, é isso que a palma indica. E estão mesmo, foram martirizados por causa de Nosso Senhor. Então, São Crispim e São Crispiniano. A França sofreu duríssimas derrotas na Guerra dos 100 Anos. As principais batalhas da Guerra dos 100 Anos foram perdidas pelos franceses e vencidas pelos ingleses. Catástrofes atrás de catástrofes para a França, mas a Batalha de Agincourt foi a pior de todas, né? A coroa da França chegou a ser dada ao filho do rei da Inglaterra, né? Estou perdido, não consigo derrotar os ingleses. Foi aí que chegou uma donzela analfabeta, 17, 18 anos, e salvou a França, né? Chamava-se Santa Joana d'Arc. São Crispim e São Crispiniano, rogai por nós. Então, Santa Joana d'Arc, acabamos de mencionar a Batalha de Agincourt, que os ingleses derrotaram e basicamente a França se entregou à Inglaterra. Aí apareceu essa adolescente, Joana d'Arc, que disse que ia salvar a França. Como assim, um analfabeta, pé descalço? Como que vai salvar a França, né? Mas ela salvou a França. Então aqui é uma imagem em marfim dela, obviamente uma coisa mais... uma imagem europeia, um marfim europeu, uma escultura europeia, né? Muito bonita. Ela está com as mãos atadas, porque ela vai ser queimada. Ela foi queimada em Rouen, Praça do Mercado lá de Rouen. Né? Tem uma espécie lá de uma igreja, acho que é uma igreja, uma coisa tão estranha, a gente nem sabe se é igreja. Ela foi... ela está com as mãos atadas para ser queimada, né? E essa menina salvou a França, como eu falei, e as pessoas interrogando os grandes teólogos da França, né? Inclusive, uma dessas grandes autoridades da França, né, perguntou para ela, porque ela disse que ouvia vozes, foram as vozes que mandaram ela salvar a França, né, sagrar o rei em Reims, né, o rei só seria rei se fosse sagrado em Reims, né. Então, essa grande autoridade perguntou para ela, mas que língua as vozes te falavam, né? Era francês? Ou era que língua era essa, né? Ela falou, uma língua melhor do que a sua, né? Porque essa pessoa que falou com ela tinha um sotaque diferente. Então ela sabia, você acha que você está em estado de graça? Qualquer resposta que ela desse, ela estaria liquidada. A mulher de 18 anos, 19 anos quando ela foi queimada. O que ele ia responder, coitada? Analfabeta, nunca tinha lido nada. Você está em estado de graça, né? Se ela dissesse, estou, que presunção, né?
Se ele dissesse, não estou, pô, reconhece que é demoníaca, né? Então ela respondeu o seguinte: se eu não estiver, que Deus me dê. E se eu estiver, que Deus me conserve. Então, Santa Joana d'Arc é uma dessas coisas mais extraordinárias que já apareceram na história, porque Deus entra na história, né? Não tem uma prova maior disso, tão clara, né, como a entrada de Deus na história da França por meio de Santa Joana d'Arc, né? Então, Santa Joana d'Arc, rogai por nós.